Neemias 7. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, e nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça e, enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem, ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então o meu Deus me pôs no coração que ajudasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Assim, o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos das províncias que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e o que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramaías, Naamani, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Arã, 652. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zecai, 770. Os filhos de Benuí, 648. Os filhos de Betbai, 628. Os filhos de Asgag, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arite, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriate Jearim, Sifira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens de outro Nebo, 52. Os filhos de outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adib e Ono, 721. Os filhos de Senua, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon,
os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138, os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queriós e os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana e os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã e os filhos de Gediel, e os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, e os filhos de Rezim, e os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, e os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, e os filhos de Meunim, e os de Nefuzessim, os filhos de Baquebuque, e os de Acufa, os de Arur, e os Baslide, e os filhos de Meida, e os filhos de Arsa, os de Barcos, e os de Cícera, e os filhos de Tama, e os filhos de Nessias, e os filhos de Atita, os filhos de servos de Salomão, os filhos de Sotai, e os filhos de Soferete, e os filhos de Perida, os filhos de Jaala, e os filhos de Darcon, os filhos de Gedel, e os filhos de Cefatias, e os de Atil, os filhos de Poquerete, Azabaim, e os de Amon, todos os servidores do templo, e os filhos do servo de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Emer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias e os de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os de Cós, os de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdote. O governador lhes disse que não comessem das coisas que eram sagradas, até que se levantasse um sacerdote de Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.720. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro um ouro, em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro de obra em ouro 20.000 dáricos e em prata 2.200 aratéis, e os que o restante do povo foi em ouro 20.000 dáricos e 2.000 arratéis, em prata 2.200 arratéis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 dáricos e 2.000 arratéis, em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades.